Pronto, está gravando. Gente, uma primeira pergunta que eu quero fazer aí, são 23 pessoas, nós combinamos quantas equipes de parcial? Foram 6 ou foram 8? Me ajuda aí a lembrar. 7 ou 8. Foram 8, né? Beleza. Tem que ser um número par, porque né, uma vai degladiar no melhor sentido da expressão com outra. Os 8 representantes aí dessas equipes já me mandaram, gente, os e-mails. Eu recebi vários e-mails ao longo dessa semana, né, com os nomes dos integrantes, mas muita gente esqueceu de identificar o número da turma, colocou o nome completo do pessoal, mas eu não sei se é da 321 ou se é da 322. Então, eu queria agora aproveitar logo nesse início de aula, né, para que nosso objetivo de aprendizagem hoje são, na verdade, nossos objetivos aqui nessa aula de hoje são os seguintes. O primeiro é resolver essa questão de parcial, tá certo? Eu já estou aqui com os temas para vocês, né? O que é que cada equipe vai ter aí para defender, para trabalhar na acusação. Então, o que eu quero que a gente faça é o sorteio, agora mesmo, tá certo? Desses temas. Eu vou comentar brevemente, rapidamente, né, cada um desses casos, só para, de repente, ajudar aí a vocês pensarem nas ideias, fica aí como comentários gerais para que vocês possam pensar nas estratégias argumentativas que irão ser utilizadas. E aí, depois que a gente fizer essa divisão das equipes, tiver tudo certinho com relação à parcial, que ficou marcada para o dia 11, para o dia 18, né, no caso, as 4 primeiras equipes no dia 11, e as equipes 6, 7, 8, né, 5, 6, 7, 8 no dia 18. Aí a gente vai falar sobre os tipos de argumentos, que a gente ainda não conversou aqui, né, sobre os tipos de argumentos que podem ser utilizados na argumentação jurídica, e se der tempo a gente vai falar sobre as figuras de linguagem, né, as figuras da retórica no discurso argumentativo. Então, nossa meta, nosso objetivo é cumprir aí essas 3 questões, tá certo? Então, começando aqui pela parcial, me digam aí, quem mandou o e-mail? Vai colocando aqui no chat, só precisa colocar assim, eu, porque aí quem responder aqui vai ficar como representante do grupo, e aí a gente já vai fazer o sorteio. Pronto, Camille, quem é da equipe de Camille não precisa mais, né? Sim. A minha equipe, eu, Cecília, Felipe e outra menina que falou com a gente para participar. Como é, Cecília? E Carla. Carla, mas tá faltando gente. Porque a senhora falou tem vaga. Um mínimo de 5 pessoas, a gente só tem 4. Tá, tudo bem. Vamos ver como é que fica aí, se tem alguém sem equipe ainda hoje, né? Que aí a gente já faz o encaixe agora, tá certo? Alice e Cecília. Vocês chegaram a mandar o e-mail, meninas, com o nome desses 4 integrantes ou não? Porque ficaram aguardando? Não, porque a gente preferia aguardar até hoje para ver o que a senhora iria falar sobre. Pronto. De toda forma, coloca aí o eu, Cecília, para eu saber que já tem essa equipe formada, mesmo que não seja aí com os 5 integrantes, por favor. Já tem Guilherme, Camille, Luiz, Cecília, 4. Estão faltando 4 equipes. Elas já foram formadas, pessoal? O restante aí, quem ainda... Como que está essa questão da divisão das equipes? Faltam 4 equipes. Vocês ainda não se dividiram ou é porque ainda não me mandaram o e-mail? Pronto, Paula. Então, eu vou considerar, então, que são 5 equipes. Tem mais a sua. Porque, pessoal, é o seguinte, a gente não vai adiar a atividade, não. E aí eu preciso muito contar aí com a transparência, com a sinceridade, com a honestidade de vocês. É uma disciplina optativa, a gente está em ensino remoto, a gente sabe que tem gente que às vezes, some, desaparece, é fantasminha camarada, e só vem atrás de tentar descobrir o que é que está acontecendo na disciplina nas semanas de AV. Então, essas pessoas possivelmente vão procurá-los, faltando aí 2, 3 dias, 4 dias, né, para o dia da parcial,
e vão querer que vocês coloquem o nome. E não é isso que a gente vai realizar aqui, tá certo? O prazo máximo, assim, que a gente tem para organizar tudo isso é hoje. Ó, o Gabriel tá sem equipe. Ele pode ficar na de vocês, Cecília? Porque aí fecharia os 5, né? Pode sim, pode. Pronto, Gabriel, sinta-se integrante da equipe de Cecília, tá certo? E aí vocês já trocam figurinha aí, informação, né, sobre... É de 5 até 8 pessoas, é? Isso, a ideia é que seria no mínimo 5, no máximo 8. Cecília, a equipe da Amanda tem 3 pessoas, poderia juntar com os 5 que já tem, a gente ficaria com 8. Pode ser também, mas aí vocês com 8, tem equipe aqui muito... É melhor a gente formar novas, para não ficar sem os casos. Vocês não acham, não? Porque assim, é o que eu tava pensando, se for para encaixar, eu acho que não vai dar 8 equipes, vai ter que diminuir para 6. Nem que a gente diminua, porque, gente, pela quantidade de alunos matriculados na disciplina, são mais de 60. É porque aqui, por exemplo, a gente tem 29 pessoas, então, vocês estão me entendendo? Não é que não tem gente suficiente, é porque tem pessoas que não participam e tal, e é isso que eu estou dizendo. Essas pessoas vão chegar querendo participar da atividade em cima da hora, e eu queria contar aí com o compromisso de vocês, porque a ideia da gente já está se dividindo agora para uma atividade que vai acontecer no dia 11, é para que essa atividade que aconteça dia 11 e dia 18, ela realmente seja realizada de forma séria, né, de forma organizada, que vocês tenham aí todo esse tempo para fazer pesquisa em cima dos casos, para poder desenvolver os seus argumentos. Então, não vale a pena a pessoa chegar 1 dia, 2 anos, só para poder botar o nome no trabalho e ganhar a nota. Nem que depois eu faça uma avaliação diferenciada para essas pessoas, uma outra atividade escrita e tal, mas eu não quero que seja assim. Então, hoje, quem está sem equipe? Ó, Viviane está sem equipe, José Maria está sem equipe, e a equipe de Amanda só tem 3 pessoas. É isso, Amanda? Porque, se for o caso, a gente já pode encaixar na tua equipe, Amanda, né? A Viviane... E o José Maria. E o José Maria. Tranquilo, pessoal? Viviane e José Maria ficam aí na equipe da Amanda. Tranquilo? Pode ser, Amanda, pode ser, José, pode ser, Viviane. Pronto, pode sim. Ótimo, aí vocês já vão trocando aí as figurinhas. Então, vamos ver aqui quantas equipes nós temos agora. Nós temos a equipe de Camille, de Luiz, de Cecília, da Paula, da Amanda. Francisca Alves, é uma outra equipe ou está dentro de alguma dessas aí? Dentro da minha, não. A minha e Francisca é uma só. Tá, então até agora 5 equipes. Professora, a gente já mandou a nossa equipe também, por e-mail. Fabiana, Joel, Valderlane. Fabiana, tu colocou eu aqui? Porque foi Valderlane que mandou. Certo, não, eu quero só saber se tu colocou aqui, se está dentro dessa conta que eu estou fazendo. Não, tá não. Pronto, então são 6 equipes até o momento. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, temos 30 pessoas, eu vou projetar aqui para vocês, né, os casos, e a gente vai fazer o sorteio dessas 6 equipes. A última chance aí da gente ter novas pessoas, enfim, as duas equipes, né, que ficam aí faltando, é a aula da semana que vem, é o prazo máximo. Se ninguém me apresentar, né, essas equipes até quarta-feira da semana que vem, nossa próxima aula, a gente vai ter a parcial aqui com 6 equipes, essas pessoas que estão aqui participando. Quem ficar de fora, a gente vê aí como é que vai resolver essa nota de parcial. Senão o negócio não vai ser bacana, porque a gente não vai ter aí a devida preparação, tá certo? Então, vou apresentar aqui os casos para vocês. Só um momentinho.
Olha só, gente, então é naquela proposta que eu tinha colocado, né? A equipe 1 e a equipe 2, elas vão estar trabalhando com o mesmíssimo caso, né? A equipe 3 e a equipe 4, o mesmo caso. 5, 6, o mesmo caso. 7, 8, o mesmo caso. A única coisa que vai mudar é o posicionamento de vocês, se vai ser em defesa ou se vai ser em sentido de acusação. Então, o caso 1, né, que é o caso tanto da equipe 1 quanto da equipe 2, a gente vai já fazer o sorteio, né, para saber que numeração de equipe cada um vai pegar. É um caso real, um caso concreto, que aconteceu ano passado, né, no Rio de Janeiro, em que a gente teve esse gatinho, né, chamado Rubinho, sendo aí cerceado, digamos assim, no seu direito de ir e vir. O dono desse gato, ele tem uma loja numa galeria do Rio de Janeiro e o gato circulava livremente por essa galeria, até que a administração do prédio, né, proibiu que o gato ficasse circulando dentro do prédio sob a alegativa de que tanto ele poderia disseminar algum tipo de doença, né, como também existem pessoas que são alérgicas, existem pessoas que não gostam de animais, e isso poderia afastar aí, possivelmente, os clientes. Então, para resolver a situação, porque o dono do gato, né, o Pedro, ele disse que o gato ficou muito triste, muito deprimido, depois que ficou proibido de circular pelas galerias aí do imóvel, ingressou na justiça para que tivesse, né, o animal tivesse o direito de voltar a circular. Então, já é um caso que foi decidido. Na época, eu achei muito engraçado, muito interessante, né? Eu acho que aqui, quem já pagou direito ambiental, quem já pagou sustentabilidade, né, vai ter aí uma grande gama de argumentos para pensar nessa questão do direito dos animais não humanos, né, que é algo que está bastante em moda no direito atual, né, um tratamento que não é mais dado, especialmente aos animais de estimação, não serem considerados bens, né, semoventes, mas serem considerados aí como que uma terceira estrutura, né, não são pessoa humana, mas também não são coisa, né? É um terceiro gênero, né? Anômalo, que permite aí que eles recebam uma proteção jurídica, né, maior, não em nome da dignidade da pessoa humana, porque eles não têm dignidade, né? São animais, mas em nome da senciência, né, que é essa possibilidade do animal de ter sentimentos, de sentir dor, sentir prazer, sentir alegria. E aí, a equipe 1, e aí, gente, obviamente, por isso que vocês vão ter todo esse tempo para se preparar, né, para o dia do debate. O caso já foi julgado, eu não vou dar spoiler, né, se o gato ganhou ou não o direito de circular, mas certamente vocês vão pesquisar e vão descobrir isso. Mas independentemente, né, de o Pedro ter sido vitorioso ou não nesse processo, o que a gente vai avaliar é a capacidade argumentativa das duas equipes. Lembre que, preferencialmente, cada uma das equipes vai ter 2 argumentadores, né? Pode ser só um representante da equipe, mas o ideal é que pelo menos 2 pessoas da equipe, né, possam trabalhar aí com essa argumentação. Então, vocês irão pensar, irão se planejar, irão pesquisar, irão construir a estratégia argumentativa de vocês, tá certo? Levando em consideração, no caso da equipe 1, a defesa do Rubinho, a defesa, o direito desse gato de circular livremente, né, por essa galeria. E aí vocês irão pesquisar argumentos, lembrando tudo aquilo que a gente falou, né, do ethos, do fatos, do logos, lembrando tudo que a gente falou sobre a questão psicológica, sobre o histórico, sobre o conhecimento do auditório, né, lembrando todas as dicas que a Chayenne deu semana passada, lembrando os tipos de argumentos que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, vocês, com base em todo esse conhecimento, vão fazer aí esta argumentação. Enquanto que a equipe 2 vai trabalhar exatamente em sentido contrário, né?
a equipe 2 vai trabalhar para tentar nos convencer o auditório de que a administração do prédio é quem está correta em não permitir a circulação aí do Rubinho, né, pelas intermediações do espaço, né, comercial que ele está aí vivendo. Então, vocês devem, portanto, munidos de argumentos, levando em consideração toda aquela estratégia argumentativa que a gente vem conversando nas últimas aulas, procurar convencer o auditório de que o gato não deve circular livremente. Então, a gente vai ter um debate de 10 minutos para cada grupo, né? Equipe 1 fala 10 minutos, e, gente, treinem, se programem, porque para que dê tempo, né, a atividade, a gente vai precisar respeitar o tempo. Então, a equipe 1 tem 10 minutos para apresentar a sua argumentação, a equipe 2 tem 10 minutos, e aí a gente vai ter 5 minutos, né, para alguns comentários posteriores, a questão da réplica e tréplica. Então, esse, né, vai ser aí o primeiro confronto de argumentos. Esse seria o nosso primeiro caso. O terceiro caso, gente, ele é extremamente polêmico, atual, né, foi extremamente debatido nos julgamentos aí das redes sociais, né, que foi a questão do aborto, né, da criança de 10 anos. Eu coloquei aqui poucas informações, mas é porque faz parte do trabalho, né, essa pesquisa, essa averiguação, né, da maior quantidade de dados possível para poder elaborar a estratégia argumentativa. Então, a equipe 3, eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque eu acho que todos sabem do caso, né, a menina de 10 anos que vinha sendo estuprada pelo tio há cerca de 4 anos e acabou engravidando desse tio, né, e aí a gente vai fazer na equipe 3 uma defesa à vida do nascituro, ou seja, nós vamos nos posicionar de forma contrária à realização deste aborto. Enquanto que a equipe 4, né, vai contra-argumentar, vai defender a realização do aborto, pensando aí nos argumentos, né, mais adequados para que a gente possa promover esse debate. Lembro que, como a gente está num curso de direito, etc. e tal, a gente não pode reproduzir aquelas falas bem senso comum, né, gente, que muitas vezes permearam esse debate lá nas redes sociais. Então, não é que nós estamos proibidos de usar argumentos morais, religiosos, etc., até porque isso faz parte, provavelmente, né, da estratégia argumentativa que vocês vão utilizar. Mas lembrem que é preciso superar isso, né? Eu espero que a gente tenha aí argumentos densos, né, argumentos que possam dialogar com o nosso ordenamento jurídico, né, etc. e tal. Não pode ficar só nas falácias do senso comum. E a equipe 5 e 6 vai trabalhar com a temática do poliamor. Eu peguei esse trechinho aqui, agora também, de setembro de 2020, né, na página da Comissão Nacional de Direito de Família do Brasil, né, um texto em que a autora, né, enquanto advogada, que atua na área de direito de família há algum tempo, ela advoga pela regulamentação do poliamor, ou seja, por esses relacionamentos, né, que não são pautados na monogamia, né, mas que as pessoas se relacionam com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, e aquilo constitui uma relação afetiva, né, mas que não é reconhecida ainda, né, pelo nosso direito, do ponto de vista do direito das sucessões e previdenciário. Existiam aí muitos imbróglios, alguns casais, aliás, não dá para chamar de casal, né, não sei nem qual seria a terminologia correta, né, digamos assim, algumas... Trisal, professor. Oi? Trisal. Sim. Como? Prisão? Trisal. Ah, sim. Mas aí é no caso de ser uma relação a 3, é isso? Mas é considerado de poliamor, não é não? Não, é sim. É porque o poliamor supera essa questão de
quantidades, né? As pessoas, em tese, o amor é livre, né? E você poderia ter quantos parceiros, enfim. Um dos casos que vai estar lá, se vocês copiarem esse trechinho e jogarem no Google, vocês vão se deparar, por exemplo, lá com alguns exemplos de pessoas que vivem em regime, né, digamos assim, de poliamor, e que são 4 pessoas envolvidas, né? Então, é um negócio, assim, complexo. Aí, quando é 4, eles chamam de polisal. Ah, olha aí, já. Ô, mulher, se pegasse essa equipe Já tá aí, muito, né? já deu certo, já tá. É porque deve estar pagando em direito de família com a Aline. Eu sei que a Aline sempre toca aí nessa temática. Mas, enfim, gente, então vocês irão defender essa regulamentação, né? Criar aí toda uma estratégia argumentativa para dizer que o correto, né, gerar essa, não a persuasão, né, mas pelo menos o convencimento das pessoas de que, sim, esse tipo de relação deveria ser regulamentada pelo direito. Enquanto que a equipe 6, né, vai trabalhar de forma contrária, vai dizer, de forma alguma, isso não deve ser regulamentado pelo direito, e vocês irão pensar nas estratégias argumentativas para isso. E o último caso, se por acaso, né, até semana que vem a gente conseguir aí organizar as equipes 7 e 8, no momento a gente só está com 6, aí a gente vai trabalhar com esse caso aqui também do ano de 2019. Eu escolhi todos os casos concretos, todos os casos reais, para a gente lidar aí com questões atuais, polêmicas, né, que estão perpassando a realidade jurídica. E esse caso aqui foi de um papagaio que era criado como bichinho de estimação de uma senhora de 57 anos, né, há mais de 20 anos aproximadamente, e que foi apreendido, né, pela Polícia Militar Ambiental, porque ela não tinha registro do animal, e pela nossa legislação ambiental, né, ele não poderia ser tratado como animal doméstico. O fato é que, desde que esse papagaio foi apreendido, a dona e o papagaio estão muito deprimidos, né? E aí vocês irão ter a seguinte missão: a equipe 7 vai fazer a defesa da permanência, né, da posse desse papagaio com essa mulher, e vão pensar em todos os argumentos, né, jurídicos e não jurídicos, para convencer o auditório disso, enquanto que a equipe 8 vai trabalhar aí com a defesa da apreensão, né, de que esse animal ele seja solto, né, no meio ambiente natural adequado à sua espécie, conforme está previsto na nossa legislação ambiental. Então, dessa forma, a gente encerra aí, né, dia 11 e 18, as nossas parciais. Queria só, vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma coisa. Tá, então, ninguém fez nenhum comentário, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Os casos, gente, estão devidamente compreendidos? Acho que ele entrou agora, Camille. Entrou alguém aqui. Então, sim. Tranquilo, né, gente? Eu acho que não tem... Ah, mas eu ainda não paguei direito de família, ainda não paguei ambiental. Arrocha, né? Pesquisa. Porque, às vezes, a gente termina a graduação em Direito e a gente se depara, sim, com casos que a gente vai ter que trabalhar e que a gente não teve a oportunidade de aprofundamento durante a faculdade. A gente vai ter realmente que fazer pesquisa, correr atrás do conhecimento e desenvolver as nossas estratégias argumentativas. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Obviamente, né, que ninguém vai aqui fazer toda uma análise, né, jurídica, processual do caso, mas a gente vai cobrar, sim, que a gente tenha argumentos jurídicos. Por mais que vocês usem aí da questão da emoção, né, de tentar convencer o auditório por meio da moral, da ética, de argumentos de outro tipo, mas, por favor, não esqueçam, né, dessa preocupação com o uso de argumentos jurídicos, tá certo? Então, mais uma vez eu reforço, não é que nós estamos proibidos de utilizar outros tipos de argumentos, é claro que não, senão a gente estaria indo contra a teoria do Perelman, né, de que a gente tem que levar em consideração esses elementos aí sociais, emocionais, psicológicos. Mas como a gente está numa disciplina de argumentação jurídica, não esqueçam dos argumentos jurídicos, tá bom? Tô anotando aqui para preparar o sorteio, tá certo?
Esse momento em sala de aula é tão bom. Vocês lembram como é quando o professor precisa parar para fazer alguma coisa? Todo mundo se vira logo nas cadeiras, começa a conversar, fica uma zoada do tamanho do mundo. Ai, minha gente, que saudade. Até disso eu tenho saudade. A gente fica doidinho com a zoada. Pelo amor de Deus, minha gente. Tem previsão de volta não, Fran? Só ano que vem? Mulher, até agora, pelo menos que eu saiba, né, assim, nenhuma. Eu tô na comissão de organização do Leão Júris, né, que vai ser agora dia 17 e 18 de novembro. E a gente está organizando ele todo remoto, todo virtual. Então, eu penso que a gente deve terminar esse semestre ainda de forma remota. 17 e 18? Provavelmente 17 e 18. A gente está fechando a data e até o momento essa, diante das outras coisas, né, porque tem a questão dos outros cursos também, que não pode coincidir com outros eventos e tal, provavelmente será dia 17 e 18. Aí não vai pegar teu AVP, não? Pois é, mas os eventos do Leão Júris, do dia 18, se não me engano, eles vão ser somente pela manhã. A gente ainda está organizando, sabe? Mas qualquer coisa a gente vê, assim, faz alguma alteração, quando confirmar a data, antecipa uma semana. Por isso que desde já é bom a gente estar se preparando, tá, gente? Muito boa essa pergunta de Cecília, porque vai que a gente precisa antecipar uma semana, né? Então, ao invés de ser 11 e 18, a gente trazer aí para os dias 4 e 11. Então, se preparem, né? Procurem estar preparados aí para essa apresentação desde já. Gente, ó, Maria Clara tá dando sinal aí, Fran. Sinal de quê, mulher? Como assim? Não tem, é para entrar? Sim, tá chorando, mas hoje o pai dela tá com ela e eu tô de boas. É porque tocaram aqui na campainha e ele foi abrir. Ela deve estar indignada, revoltada no carrinho. Que fere muito a dignidade dela, essa coisa de ficar no carrinho. Gente, ó, vamos lá. Eu vou pensar aqui a numeração das equipes a partir da sequência de quem foi me confirmando aqui. Então, vamos lá. Camille é o 1, tá certo? Luiz é a 1 da contradição. Vamos aqui. Aliás, desculpa. Camille é a 1. O Luiz é a 2. Cecília, 3. Paula, 4. Amanda, 5. Tá faltando alguém, gente? Quem é aí o representante da sexta equipe? Fabiana, é? Professora, faltou o nosso. Pronto, então Fabiana Fabiana é a 6. Faltou a minha também. Paloma é a 5. Não, Paloma é a 4. Porque a senhora falou Paola, sei lá, mas era Paloma. Ah, tá. No caso, eu sou a 5 ou a 4? Peraí, Camille é a 1. Voltei aqui. Camille é a 1. Luiz é o 2. Cecília é a 3. Paloma é a 4. Aí, no caso, é a defesa ou a acusação do caso 4? Paloma é a 4. Aí a gente vai sortear agora. Tá certo. Né? Paloma é a 4. Quem tá faltando, gente? Fabiana é a 6, né? Alguém está aí sem equipe? Aliás, eu deixei de falar o nome de alguém. Professora. A de Paula e a de Guilherme. A de Paula era 4.
A de Paula é a 4, né? A de Paloma? Não, Paula. Tem Paula e tem Paloma. Então, a de Paula deve ser a 5. É a única que está faltando até agora? Eu acho que sim. Tiago. Tiago? Isso, Tiago Santos. Então, Tiago já vai ser a 7ª, né? Então, a gente está faltando só uma equipe. Só está faltando aí quem vai degladiar. Professora, a minha é a 5. Então, a gente já tem as 8 equipes, é isso, pessoal? Eu estou perguntando, vejam bem, é só quem está, eu estou dizendo aqui só o nome do representante. Se por acaso você compõe já uma dessas equipes, tá ok. Eu estou aqui com a equipe 1, Camila, equipe 2, a do Luiz, equipe 3, a da Cecília, equipe 4, a da Paloma. Aí, equipe 5 da Paula, equipe 6 da Fabiana, equipe 7 do Tiago, equipe 8 de Amanda. É isso? Todos que têm... É isso, gente? Podem me sortear? O Guilherme colocou aqui também que ele era como se fosse líder de uma equipe. Ele colocou há uns 8 comentários atrás. Mas aí a de Felipe ou a de Guilherme é com o Thiago. É isso que eu estou dizendo. Faz, né? Os dois. Pronto, tanto faz. Então, agora sim. Então, vamos sortear. Eu tinha colocado aqui só 6, então, as 2 últimas, mas tudo bem. Bora lá. A equipe 6, no caso de Fabiana, ó, gente, vai ficar com o caso 3 na missão de acusação. Então, a equipe 6 da Fabiana está com o caso 3 para acusar. É só ir lá no arquivo, eu vou deixar esse arquivo que eu projetei para vocês lá no Unileão Digital, tá certo? Então, aqui, primeira equipe sorteada. Segunda equipe. Equipe 5, caso 3, defesa. Então, a equipe 5 da Paula ficou com o caso 3 para defender. Coincidência, né? Que o outro também foi o 3, ó. 5, caso 3, defesa. A equipe 3 da Cecília vai ficar com o caso 2 para fazer a defesa. Equipe 3 da Cecília, caso 2, defesa. A equipe 2 vai ficar com o caso 1 na acusação. A equipe 2 é a do Luiz. A equipe 2 do Luiz vai ficar com o caso 1 na acusação. Eu já vou atualizar o documento, colocando o nome dos representantes de cada uma, para depois não ter confusão. A equipe 4, ou seja, da Paloma, vai ficar com o caso 2 na acusação. E a equipe 1 da Camille vai ficar com o caso 1 na defesa. Aí agora a gente tem a equipe 7 e 8. Que eu não tinha colocado no papelzinho. Vou colocar agora só para saber quem vai defender ou acusar. A equipe 7 do Tiago vai ficar, né, obviamente, com o caso 7 na defesa. Então, a equipe 7, com esse último caso, né, na defesa. E, portanto, a 8 da Amanda na acusação. Vou colocar logo o nome de vocês aqui no arquivo e postar no Unileão Digital para que ninguém tenha dúvida, tá certo? Vou colocar, e aí é só ver lá o nome do representante. Só um minutinho, já vou fazer isso agora para a gente já deixar lá postado e vocês já poderem trabalhar.
Equipe 1, defesa, Camille. A equipe 2, que é da acusação. Caso 1, acusação. É a equipe do Luiz. A equipe 3, caso 3, para defender, é o da Cecília. Caso 4 para acusar, o caso 2 para acusar a Paloma. Caso 5 para defender Paula. Caso 6 para defender Fabiana. Equipe 7, o Tiago. E 8, Amanda. Professora, no sorteio, nosso caso era para acusar. A senhora falou aí defender, qual é o certo, então? Como é teu nome? Fabiana. Que eu tô aqui no arquivo. No sorteio, caso 3, a acusação. Equipe 6. É verdade, acusação. Tá aqui, equipe 6, acusação. Já estava certinho. Eu só falei errado, mas escrevi certo. Pronto, gente, já vou postar no Unileão Digital. Prontinho. Pronto. Gente, então, primeira parte aí da nossa missão cumprida, né? Parcial 2 definida, casos aí dispostos a vocês. Vamos conversar sobre tipos de argumentos, beleza? Podemos? Gente, eu vou anotando aqui no... Oi? As datas da apresentação. As 4 primeiras equipes no primeiro dia, né? Que no caso vai ser dia 11. E as 4 últimas no segundo dia, o 18. Se houver alguma alteração em virtude aí do Leão Júris, eu aviso a vocês com antecedência, certo? Tá bom.
Professora, me tira só uma dúvida, por gentileza. Pois não. Talvez seja até óbvia a sua resposta, mas é só porque desencargo de consciência. No caso, a senhora disse que, a senhora falou que parte do grupo, dos membros da equipe faria, aqueles que não participassem, aqueles que não fizessem a sustentação, faria um texto, né, argumentativo, dissertativo. Então, Isso. Aquele que fizer a sustentação estará dispensado desse texto, não é isso? A ideia, gente, como eu trabalho em equipe, é que a construção seja coletiva, né? O que é que eu penso, assim, no meu mundo ideal? Que vocês vão criar um grupo de WhatsApp, ou que vocês vão criar aí um link no Meet, vocês vão se reunir, vão debater, vão pesquisar, estudar juntos a estratégia, e aí essas pessoas que vão argumentar oralmente, elas vão, na verdade, expor aquilo que os responsáveis pela redação, né, irão trazer ali para mim no papel, digamos assim. Então, a responsabilidade do conteúdo, né, do que vai ser produzido aí no texto, é de toda a equipe, né, tanto que tanto a apresentação impacta a nota de todos, né, como o trabalho escrito impacta a nota de todos, né, são essas duas avaliações que vão ser feitas, né, 1,5 pela apresentação, 1,5 pelo trabalho escrito, para a gente ter a nota final 3, tá certo? Entendi. Obrigado, professora. Nada. Gente, eu vou colocando aqui para vocês no chat, deixa eu só colocar aqui logo no Unileão Digital, temas, AVP2 e representantes. Representantes das equipes. Escolher um arquivo. Leão Sampaio. Pronto. Abemos temas e representantes lá no Unileão Digital. Depois vocês só conferem direitinho. Qualquer dúvida é só falar comigo no WhatsApp. Então, vamos lá, gente, conversar sobre tipos de argumentos. Eu vou começar aqui com, olha só, vou escrevendo aqui no chat, tá bom? O argumento de autoridade. Gente, alguns autores, né, de forma equivocada, eles acabam dizendo que o argumento de autoridade, na verdade, ele não é um argumento, mas ele é uma falácia. Só que isso depende, sabe, gente? Eu acho que a gente não pode trazer dessa forma. Porque o argumento de autoridade é aquele em que você tenta gerar o convencimento ou a persuasão, a depender de qual é a sua intenção, né? Por isso que todo discurso é dotado de intencionalidade. Há quem diga, né, a Leda Correia, que é a autora, né, que a gente está usando para essa aula de hoje, lá da Biblioteca Virtual, né, lições de argumentação jurídica, ela coloca isso, olha, toda linguagem, na verdade, ela é intencional. Porque quando a gente está falando, quando a gente está escrevendo, quando a gente está utilizando aí da língua, a gente não está deixando de expressar sentimentos, vontades. Então, toda linguagem, ela seria intencional, né? O nosso tom de voz, ele pode demonstrar uma intenção, a gente está querendo se impor, a gente está querendo demonstrar carinho, a gente está querendo demonstrar raiva, o uso do vocabulário, né? Se a gente escolhe algo mais simples, porque a gente está lidando com uma criança, algo mais complexo, porque a gente está lidando com um profissional, e por aí vai. Então, o argumento de autoridade, ele pode, sim, ser considerado argumento e não falácia. Você lembra lá da filosofia, né? Que a falácia é aquela aparente verdade, né? Parece verdade, mas não é, né? É uma tentativa, muitas vezes, de ludibriar o sujeito. Então, não necessariamente o argumento de autoridade, ele vai ser uma falácia. Isso por quê? Porque como a gente viu lá na nossa aula sobre o ethos, né, do Aristóteles, essa preocupação com a credencial de quem fala, ela pode sim ser um elemento de argumentação válido, né? Então, quando eu me apresento, quando eu deixo claro o meu currículo, a minha experiência profissional, ou mesmo a minha experiência pessoal diante daquele assunto, eu posso, com isso, conseguir ter a adesão do auditório.
E no caso da argumentação jurídica, gente, os argumentos de autoridade, eles são os que nós mais utilizamos, é a lei, é a jurisprudência, é a doutrina mais abalizada, né? Quando você traz ali a força de um artigo de lei, por exemplo, quando eu afirmo para vocês, né, que nisso que a gente estava falando, né, de que o animal não humano, ele precisa ser respeitado. E aí eu trago uma jurisprudência do STJ, né, como já existe, né, garantindo essa proteção a esses animais não humanos, a partir da ideia de senciência. O que é que eu estou trazendo? É um argumento de autoridade, é uma autoridade que está me afirmando, né, me possibilitando afirmar isso. Não é a minha opinião, a minha posição, o meu pitaco, mas é algo que é referendado, que é confirmado por uma autoridade na área. Então, a gente precisa tirar aí do nosso imaginário, né, essa ideia de que o argumento de autoridade, ele é falacioso, porque ele só será falacioso quando a gente deseja que o nosso argumento, ele seja aceito simplesmente pela força de alguma titulação. Aí, realmente, por exemplo, vocês têm que aceitar, né, que o que eu estou dizendo é verdadeiro, porque, afinal de contas, eu sou graduada em Direito, eu sei do que eu estou falando. Isso é senso comum, isso é falácia total. O fato de ter Professora, graduação numa área não me autoriza, né, não me faz aí detentora da verdade absoluta. Pois não, Felipe? a senhora está projetando slide? Não, eu estou só conversando mesmo. Eu estou anotando aqui de lado, para vocês não se perderem, né, em cada tipo de argumento que eu estou colocando. Então, esse primeiro eu escrevi aqui no chat, né, o argumento de autoridade. Tá tranquilo, gente? Quando vocês forem ler lá no texto, qual é o texto, Francilda? É aquele que já está, né, aquele de mais de 50 páginas, eu estou trabalhando com ele já há 2 semanas, justamente porque ele é longo, né, para garantir que vocês vão ter tempo aí, lendo em partes, né, de não ficarem sobrecarregados. Então, alguma dúvida sobre essa questão do argumento de autoridade, porque é que nós podemos, sim, utilizar, né, sem temer que seja uma falácia, né? Então, o argumento de autoridade é aquele em que eu uso de uma autoridade, né, validada pelo seu respaldo, né, acadêmico, técnico, pessoal, né, às vezes a gente diz assim, eu vou trazer aqui, a gente participa, por exemplo, de um grupo, uma roda de conversa sobre maternidade. Então, eu vou trazer aqui mães, né, para compartilharem aqui a experiência com vocês que ainda não são mães. Aqueles argumentos ali são essa fala é de um argumento de autoridade, né? Essa pessoa vai falar, olha, eu tenho autoridade para falar porque eu já vivenciei essa experiência. Então, o argumento de autoridade não é nada de falacioso e dentro dos textos jurídicos vai ser profundamente utilizados. Qual é a maior autoridade que a gente tem? Sem dúvida é a lei, né, gente? A gente tem uma tradição positivista fortíssima ainda no nosso país, e quando a gente traz uma afirmação e a pessoa começa a teimar e dizer que não, e a gente diz, não, está previsto em lei, está aqui, ó, o artigo 1227 do Código Civil nos garante. Encerrou o papo. Por quê? Porque aquela força ali normativa, ela consegue, né, vincular aquela posição. Eu posso até não concordar, né, e criar toda uma argumentação de cunho pós-positivista para tentar desconstruir, né, o que está ali assegurado legalmente, mas eu não posso dizer que o argumento não é válido. Percebem? Então, uma primeira questão, argumento de autoridade. Um segundo, que eu deixo aqui para vocês de lado, né, vou escrevendo para que vocês possam ir anotando também, é o argumento de oposição. Alô, alô, Brasil, né, vocês agora na parcial, esse é bem bacana. Gente, se você já sabe com quem você vai debater, né, e aí não é a pessoa, é o caso, né, você já sabe o caso. Você já sabe que a pessoa que está lá do outro lado, por exemplo, a equipe que vai tratar do aborto da menina de 10 anos, você, de repente, ficou aí com o papel de defender o nascituro, defender que essa criança nasça. Uma ótima estratégia para que você vença o debate, aí não só essa equipe, né, mas qualquer outra, é pesquisar o que possivelmente o outro grupo vai ter de argumento para trazer para ti.
para que antes mesmo, né, que eles coloquem aquela afirmação para o auditório, você já se antecipe falando sobre esse argumento e já o desconstruindo, já o eliminando. Então, quando a outra parte vai tratar daquela questão, ela já vai tratar sem a força da originalidade, né, da surpresa. Eu já ouvi sobre isso e já ouvi mal. Sabe quando às vezes a gente antipatiza alguém sem nem conhecer a pessoa? Porque às vezes alguém que a gente tem estima e confiança chega e diz, nossa, fulano, Ave Maria, insuportável, uma pessoa muito mal educada. Só da gente conhecer a pessoa à primeira vista, às vezes sem ter tido nenhum contato, a gente pode ter essa tendência, né, a achar que a pessoa é dessa forma pela fala do outro. Então, já houve uma predisposição, já houve uma oposição. Pessoal, então, tirando aí os exemplos, né, e trazendo assim para de forma mais técnica, o argumento de oposição é aquele em que a gente vai tentar ser o mais dialético possível, né? Nos antecipando, tentando aí prever quais são os argumentos que vão ser trazidos pela outra parte, para que a gente já na nossa estratégia argumentativa desconstrua essa argumentação. Então, se eu venho, por exemplo, se eu estou do lado aí da defesa da vida do nascituro, eu vou imaginar que provavelmente a outra equipe vai defender a vida dessa criança, vai dizer que a vida dessa criança poderia ficar em risco se a gestação for levada até o final, etc. e tal. Então, o que é que eu vou fazer a título de utilização de argumento de oposição? Eu já vou pesquisar na internet aqui casos, exemplos práticos que mostram crianças até mais jovens que conseguiram parir, que não morreram, que deu tudo certo, para que na hora que esse argumento for levantado pelo outro grupo, o imaginário do meu auditório já tenha sido tocado por uma outra realidade, de não, mas o pessoal ali já trouxe casos, exemplos de que então não é bem assim. Então, quando a gente trabalha com argumento de oposição, a gente está trabalhando realmente com essa antecipação, né? Com essa preocupação em prever o que é que a outra parte pode trazer para que eu já esteja preparado para isso. Vocês podem estar pensando, né, que talvez a gente só utilize esse argumento todos esses argumentos que eu estou colocando aqui para vocês, pessoal, eles não são utilizados apenas nesses debates orais, não, viu? Não nos enganemos. Nas nossas petições a gente vai fazer isso, né? Embora se alegue, embora a outra parte possa afirmar que não houve dolo ou culpa, é possível verificar a existência. Então, já estou me antecipando aqui na minha petição, para que, caso seja alegado lá na contestação a ausência do dolo ou da culpa, o juiz já não leva em consideração, porque eu já me antecipei aqui, trazendo argumentos que provam, sim, a existência desse dolo ou dessa culpa. Então, todo o nosso trabalho, né, de petição inicial, especialmente, ele deve utilizar de argumentos de oposição. A gente deve imaginar o que é que possivelmente a outra parte vai trazer como contestação, né, para não conseguir esse meu direito, para que eu já me antecipe nisso. Mesma coisa nos TCCs de vocês, né, vocês que daqui a pouquinho estarão produzindo aí o trabalho de conclusão de curso de vocês. Tem gente que escolhe uma determinada temática e aí escreve o trabalho todinho a partir de autores, de obras e da legislação que confirma a sua tese. Desconhece a crítica. Aí vai para a banca, um dos membros da banca traz lá uma crítica, você não estava preparado para isso. E o teu trabalho em si também fica empobrecido, fica carente de dialética, né? O trabalho de pesquisa, ele precisa ser dialético, ele não pode ser parcial, a gente não pode mostrar só um lado, né, da produção acadêmica, a gente tem que ser o mais amplo, debater ao máximo possível até esgotar aquele tema. Então, isso que eu estou dizendo aqui para vocês, né, esses tipos de argumentos, eles não são uma realidade apenas para esses debates orais que a gente vai fazer em parcial 2, não. Mas são a realidade da nossa vivência, tá? Da nossa prática jurídica. Tranquilo, gente? O argumento de oposição?
Tranquilo. Muito bem. Então, vou colocar aqui Uma dúvida. Pois não. Lá no dia da apresentação, são 10 minutos para a acusação e 10 minutos para a defesa, não é isso? Isso. E se encerra, ou vai ter alguma... Aí igual, tem 5 minutos debate, de réplica e tréplica, isso. Ah, tem? Ah, tá ótimo. Tem que ter, senão, porque às vezes a gente fica coçando, eu tenho que dizer isso. E aí tem que ter esse momento aí. O argumento por analogia, gente, que no caso, né, do direito, essa preocupação, principalmente com o preenchimento aí das lacunas, né, no caso do argumento por analogia, não é simplesmente para quando a gente tiver aí uma questão de preenchimento de lacunas, mas sempre que for interessante para a gente realizar comparação, né, de uma realidade com outra, né, que caiba aí alguma similaridade, alguma aproximação, para que a gente possa conduzir o nosso sujeito. Lembre sempre disso, a linguagem, ela é sempre intencional. A gente falou, a gente escreveu, a gente não fez isso de forma neutra, a gente fez com alguma intenção. Então, a gente, portanto, no argumento de analogia, vai tentar aproximar, comparar ali situações que podem nos ajudar a trazer a adesão do nosso auditório. O exemplo que o autor que eu elegi, né, para a nossa aula de hoje, lá no texto que eu deixei indicado para vocês, né, no Unileão Digital, nos traz é o seguinte, né, diz assim, ora, se a Bíblia, que é um livro de cunho religioso, ele se mostra soberano para uma boa parcela da população que se coloca como cristã, quanto mais, né, imagine também por isso que a Constituição Federal é semelhante, seria uma estrutura semelhante, só que vale para todos, porque não está ligada a nenhuma denominação religiosa. Então, a gente usa ali da comparação até para aproximar o nosso auditório, né, daquilo que a gente está tentando demonstrar, afirmar. Então, o argumento por analogia, ele vai ser utilizado sempre que a gente observar que a comparação, né, então quando a gente usa, por exemplo, aí uma decisão judicial, né, caso semelhante, julgado pelo TJ do Rio Grande do Sul, decidiu dessa forma. Olha você usando aí o argumento de analogia. Digamos que você tem um caso aqui no Ceará, né, teu cliente, o problema dele aconteceu aqui, o imbróglio aconteceu aqui, e você, na pesquisa, nos seus estudos, você encontrou um julgado de uma situação muito semelhante, muito parecida, em outro tribunal. Então, você pode muito bem trazer isso para dentro da sua argumentação, para comparar e para dizer assim, ó, essa outra situação muito parecida com essa minha foi tratada dessa forma. Então, nós deveríamos tratar aqui também de forma semelhante. Então, o argumento por analogia não serve simplesmente para o preenchimento de lacunas, né? Mas sim, sempre que nós quisermos trazer aí a comparação como um elemento estratégico para o convencimento do nosso auditório. Todo mundo usou do argumento de analogia em algum momento da vida, quando era criança ou adolescente, não foi, não? Mãe, deixa eu ir, porque, ó, fulano, né, meu primo, meu amigo, não sei quem, ó, ele vai. Então, deixa, você está comparando, deixa eu ir também, é a mesma situação, ela está aqui semelhante, eu estou querendo a mesma adesão. Então, quando você tiver um raciocínio nesse sentido, você está usando aí de argumento de analogia. Um outro argumento, gente, vocês falem na hora que vocês desejarem, viu? Não fiquem aí, de repente, esperando uma hora que eu vá calar a boca, que vocês sabem que eu falo muito, acaba que não chega esse momento. Diga aí, Cecília. Eu tenho uma dúvida, mas é sobre a AVP, pode ir? Pode, mulher, vamos conversando. A senhora falou na aula passada que o pessoal que estivesse assistindo ia decidir quem ganhou, se foi a acusação ou a defesa, certo? Isso vai, por exemplo, se eu estou defendendo e eu perco, isso vai impactar de algum modo na nota? Depende, viu, Cecília? Depende, porque, ó, gente, já é o quê? O segundo é o terceiro ano que eu passo essa mesma atividade de parcial
nas turmas de argumentação. É sempre muito bom mesmo. Mas como, né, nada pode ser perfeito, já aconteceu, sabe, Cecília, da gente ter uma equipe assim que eu penso que não houve preparação, que foi de todo jeito, que meia hora antes de começar a aula pegou um pedaço de papel e anotou. E literalmente isso aconteceu, né, em sala de aula presencial. A pessoa em pé lá na frente, porque em sala de aula presencial eu sempre peço para o pessoal ir lá para frente, né, a gente faz um círculo na sala, as pessoas que vão apresentar, que vão argumentar, elas ficam ali no meio, como uma arena mesmo, se locomovendo, é bem massa. Mas a gente teve grupo que a pessoa ficou em pé, parada lá no meio, com um pedaço de papel na mão, uma folha velha, não era nem um caderno, lendo. Aí eu não tenho condição. Aí, obviamente, foi a equipe perdedora. Então, eu não tenho como dar a mesma nota que a outra equipe, que a pessoa fez toda uma teatralidade, trouxe os argumentos, a gente viu que houve pesquisa. Então, qual é a regra? A regra é, o fato de ganhar ou perder não impacta na nota. O que vai impactar a nota é justamente a capacidade de interagir, né, mesmo que de forma digital, com esse auditório, é o uso de argumentos desse tipo que a gente está estudando aqui, é a questão da coesão, da coerência, é a teatralidade, né, é a profundidade dos argumentos trazidos. Isso é o que vai garantir a nota. Porque, às vezes, gente, o auditório é traiçoeiro, né? A gente fez uma mega de uma pesquisa, a gente se apresentou super bem, a gente fez tudo o que tinha para fazer, mas não convenceu o auditório. E a gente vem dizendo aqui várias e várias vezes que a nossa atividade é de meio, não é de fim. Então, o fato de não ter conseguido a adesão do auditório não significa que a gente foi mal. Então, por isso, Cecília, em tese, em regra, se a equipe fez tudo direitinho, né, durante essa apresentação, não vai impactar na nota o fato de ter perdido, não. Agora, se a desenvoltura não foi tão bacana, aí seria injusto, né, que a mesma nota de quem arrasou fosse a de quem não levou a atividade tão a sério assim. Beleza? Beleza. O argumento ad hominem, gente, é um outro tipo de argumento que costuma, né, aparecer aí nos livros de argumentação de alguns autores, como sendo falácia. Falácia ad hominem. Mais uma vez discordo e me filiu aí a Leda Correia. O argumento ad hominem, ele pode ser válido sim. Por que ele é ad hominem, né? Porque ele é contra o homem, é o argumento contra o homem. Que homem? Esse sujeito, seja homem ou mulher, né? A gente está falando homem aí no sentido de espécie, que não merece credibilidade. É como se fosse o antagonista do argumento de autoridade. No argumento de autoridade, a gente diz assim, não sou eu que estou falando não, viu? Porque eu não sou da área, eu sou advogado, eu não tenho como pensar aí nos impactos psicológicos que uma criança de 10 anos ela pode sofrer ao abortar, não. Quem está falando desses impactos psicológicos é a doutora em psicologia infantil da UNB, babá. E aí o auditório fica, eita, deve ser verdade mesmo, porque afinal de contas é uma doutora especialista em psicologia infantil que está dizendo isso. Argumento de autoridade. O que é o contrário, o argumento ad hominem? Quando a gente, pela figura daquele sujeito, a gente não pode dar credibilidade à fala dele. Você imagine alguém condenado, né, por prática de corrupção, vindo dar palestra, né, sobre ética, vindo se pronunciar, vindo pedir voto em plena campanha eleitoral, se mostrando como um candidato que abomina as práticas corruptivas. Gente, nessa hora eu posso, sim, usar do argumento ad hominem, ou seja, chamar a atenção do meu auditório para esse fato e dizer, olha, gente, vocês não podem levar em consideração a argumentação desse sujeito, o pedido de voto dessa pessoa, porque nós precisamos lembrar que no ano de 2017 ele foi condenado pela Justiça Eleitoral pela prática de compra de votos. Então, você percebe? Se você fez isso, não é uma falácia, é um argumento válido. Aquela pessoa não tem credibilidade, credencial para afirmar, né, nada, pelo menos nessa área em específico. Quando que o argumento ad hominem, ele pode se transformar aí em uma falácia, né, e acabar se transformando numa fala abusiva, né, desrespeitosa, que a gente vai poder
responder, responder civilmente pelo nosso ataque, é quando a gente realmente está ali fazendo uma difamação, uma injúria, uma calúnia. Aí isso sim é uma falácia, isso não pode ser considerado argumento, porque como a gente vem estudando aqui em sala de aula, pelo Perelman, né, nenhum tipo de violência pode ser admitida quando se trata de argumentação. E aí, se eu ofendo alguém, se eu digo, o quê? Vocês estão parando, vocês estão levando em consideração, vocês estão parando para ouvir esse neguinho? Isso não é um argumento ad hominem, isso é crime, né? Isso é racismo. Então, a gente só precisa ter cuidado com essa questão, no caso do argumento ad hominem, né, para aquelas pessoas que acabam afirmando que ele não pode ser utilizado, lembrando que, na verdade, o que não pode acontecer é o uso da violência, né, é ferir a dignidade do sujeito humano, é cometer crime de injúria, de racismo, de difamação, tranquilo. Fora isso, né, quando a gente ataca a figura daquele sujeito, tendo provas, né, tendo elementos que sustentam a nossa afirmação, aí tranquilo. Um exemplo que o autor do texto que eu deixei para vocês nos coloca é a ocasião em que o ministro Joaquim Barbosa, né, naquela ocasião, o ministro, ele atacou o Gilmar Mendes, dizendo que Gilmar Mendes não tinha condição de dar lição de moral em ninguém, né? Aí ele dizia assim, sai às ruas, ministro, né? O Joaquim Barbosa dizendo, sai às ruas, ministro Gilmar Mendes, constate o que é que as pessoas dizem a vosso respeito. Então, isso é o uso de um argumento ad hominem, né? Na época, o Gilmar estava envolvido em várias polêmicas e, de fato, não tinha prestígio social, né, para que pudesse, enfim, naquela ocasião, fazer um discurso moralista. Uma outra oportunidade que a gente pode fazer de uso de argumento ad hominem, por exemplo, num processo criminal, né? Você tem lá também, é um exemplo que eu deixo no texto para vocês. Só tem uma testemunha, né, para confirmar que aquele sujeito cometeu o crime. Aí a testemunha estava a 20 metros de distância do lugar do crime e tem um grau de miopia de 5 graus, mas está afirmando que com certeza é daquela pessoa. Então, não há problema, né, de eu alegar, de eu dizer que essa fala não é válida, ela não deveria merecer credibilidade, porque a gente está falando de uma pessoa que tem um grave problema aí visual e provavelmente a sua fala pode estar equivocada. Então, na hora em que a gente, por alguma razão de mérito pessoal do sujeito, né, a gente vai desmerecer sem violentar, né, sem cometer difamação, injúria, calúnia, a gente vai estar usando o argumento ad hominem, né? Um outro exemplo que ele traz no texto. Eu tenho certeza que eu vi o fulano lá realizando tal ação criminosa. Aí o sujeito vai e diz, mas como? Na ocasião você tinha bebido, você estava bêbado, você começou a beber 22 horas, esse fato aconteceu às 3 da manhã. Como que eu posso acreditar nessa sua fala? Então, o argumento ad hominem só tem validade nessas circunstâncias, tá certo? Em que a gente pode fazer isso, né, às avessas, o sujeito falando sobre pobreza, sobre miséria, sobre como é difícil passar fome. Quando que aconteceu isso? Você é de família abastada, você sempre teve tudo. Então, como que você vem querer falar sobre isso, me convencendo a respeito dessas dificuldades? Isso, por exemplo, é argumento ad hominem. Tá tranquilo, gente? Quando que é falácia e quando que a gente pode usar? Professora, Sim. Esse argumento ad hominem hoje é uns que estão sendo mais usados aí pela internet como tentativa de encerrar o debate, porque é muito mais fácil você combater o sujeito do que o argumento, não é verdade? Boa. Então hoje eu acho que ele é um dos que estão mais em uso, que quando você quer encerrar o debate, você acusa a pessoa de fascista, de comunista e encerra o debate, porque você não vai se rebaixar, você não vai debater argumentos com uma pessoa assim. Então, esse argumento ad hominem hoje, eu acho que ele está sendo muito usado mesmo. E aí, nesse caso, viu, foi excelente essa intervenção de Joel para a gente lembrar disso, né? Que nesse caso, gente, por exemplo, alguém, eu posto lá, sei lá, que sou...
Não sei nem, não me ocorre agora nada a respeito disso. Digamos que eu posto lá que a prisão do Lula foi ilegal. Digamos que eu fiz isso. Aí alguém vem e me ataca e diz que eu sou comunista ou fascista. Aí, gente, a gente não tem o argumento ad hominem. A gente vai ter o quê? A falácia, né, do ad hominem. Por quê? Porque a pessoa está me ofendendo, né, a pessoa está aí usando de um termo que, fora do contexto histórico adequado, né, vem como uma ofensa ou uma tentativa de ofender, né, sem que a gente tenha elementos para isso, né, por exemplo, chamar alguém de fascista, de nazista, é muito sério, né, isso pode ofender, isso é uma violência contra esse sujeito, a não ser que nós tenhamos aí, de fato, né, provas, indícios, elementos mínimos para fazer isso. Então, esse é um cuidado, né, que muitas vezes nas redes sociais, concordo demais contigo, Joel, a gente acaba presenciando e pode ensejar, inclusive, ação, né, por responsabilidade, né, enfim, indenização por dano moral, por esse tipo de postura. Mas aí não é o argumento, porque o argumento, ele é feito de forma técnica, né, racional, a gente tem os indícios, a gente tem as provas, a gente alega algo que, de fato, tem como ser provado. Agora, quando a gente só ofende por ofender mesmo, né, para encerrar o debate, para, enfim, sair vitorioso aí no discurso, aí a gente realmente não saiu do argumento e foi para a falácia. Tem um caso que eu acho que se encaixa no que a senhora está falando, de uma modelo que foi presa, porque tinha apenas uma única testemunha, e essa testemunha falou que tinha sido ela que tinha roubado os materiais lá, só por ela ser uma mulher negra e ter o cabelo crespo. E a pessoa que roubou também tinha as mesmas características que ela. Aí a pessoa afirmava e reafirmava que tinha sido ela que tinha praticado o roubo apenas pelas características físicas dela. Pronto, exatamente. Aí é falácia, né? Tá doido pra assistir essa aula. Isso aí é falácia. Exatamente, muito bem, Cecília, muito boa a intervenção. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, né, gente? Porque a gente pode usar o argumento ad hominem? Pode, desde que a gente não faça isso de forma falaciosa. Isso aí é claramente, né, crime de racismo. No mínimo injúria racial e provavelmente o máximo, né, é crime de racismo. Beleza de Creuza. Vou botar aqui o outro argumento. Esse é um dos meus favoritos também. Argumento a fortiori. Eita, que é um jeito da gente... Gente, na argumentação, a gente às vezes vem com carinha de anjo, né? Parece que você nem se preparou. Parece que você nem estava ali disposto a manipular. Foi só uma informação que você jogou ali. E o auditório, pescou e caiu como um patinho. E a palavra muitas vezes é essa mesmo, é uma manipulação que a gente está fazendo ali com o auditório de acordo com a nossa intenção. O argumento a fortiori é aquele que a gente pensa assim: se nós protegemos a vida de animais não humanos, se tem até candidatos ao legislativo, né, pensando na proteção de gato, de cachorro, de papagaio, quanto mais nós não deveríamos ter preocupação com a vida e a qualidade de vida das crianças. Então, a gente acaba juntando coisas que nem tem tanto a ver, mas que são capazes de tocar na emoção, na empatia do nosso auditório, e a pessoa dizer assim, é mesmo? É verdade, né? Então, o argumento a fortiori é basicamente aquele que brinca com esse jogo aí da linguagem de se isso, quanto mais aquilo. Então, se a gente se comporta dessa forma nessa situação, né, mais simples, mais elementar, quanto mais numa situação que seja, né, mais gravosa, mais impactante. Então, basicamente, ele trabalha com essa fórmula, né? Se X é adequado ao caso Y, né, com maior razão deve ser aplicado ao caso Z, que é uma forma mais grave da gente viver essa situação.
Tranquilo, gente? Vou até ler aqui o exemplo do texto que eu deixei para vocês, que ele diz o seguinte: se a lei exige dos promotores de justiça que nas denúncias discriminem as ações de cada um dos acusados, quanto mais os magistrados devem fazer isso nas suas sentenças. Então, você percebe, você joga, né, você... Não é simplesmente a comparação, o argumento de analogia, a gente só compara. Ó, essa situação, ela é semelhante a essa, então a gente deveria buscar uma solução semelhante, a gente poderia fazer da mesma forma, a gente poderia tentar imitar. Agora, no argumento a fortiori, entra aí um apelo emocional maior. É aquele filho mais rebelde, né? Aquele que é mais dramático. Não é somente aquele que diz, mãe, deixa eu ir porque o João vai, né? Comparando a situação, mas é aquele que diz assim, mãe, se o João, que tem 10 anos só, pode ir, quanto mais eu, que tenho 12 anos, né, eu deveria ir também. Então, quando a gente joga aí uma carga emocional maior nessa comparação, né, tentando, assim, criar a adesão do nosso auditório. Tá tranquilo, gente? O argumento a fortiori? Tá sim. Pronto. Então, vamos falar agora no argumento por absurdo. É outro ótimo, né, gente? É outro que a gente tem que ter muito cuidado para que não vire falácia, né? Para que a gente tenha aí respeito na hora de usar esse argumento por absurdo. Porque ele é aquele em que a gente faz o nosso opositor passar uma vergonhazinha, sabe? A pessoa vai ficar constrangida quando a gente usa o argumento por absurdo. Porque, no fundo, o que a gente vai dizer é que não é que aquilo que ele está afirmando a gente pode concordar ou discordar, mas a gente está dizendo que aquilo ali é um absurdo tão grande que a pessoa não devia nem ter aberto a boca, porque ela está errada só em ter pensado aquilo ali. Então, o argumento por absurdo é quando a gente... Veja só, no argumento ad hominem, a gente está dando descrédito, às vezes a fala do sujeito é maravilhosa, estava tudo correto do ponto de vista técnico, né, científico, enfim, mas a gente não vai dar credibilidade a partir da pessoa que está falando. No argumento por absurdo, a pessoa pode ter todas as credenciais, né, pode ter aí toda a credibilidade do mundo, porém, o conteúdo do que ela falou é que se mostra aí realmente equivocado. É algo impossível, né? É algo inadmissível de ser compreendido como correto, percebe? Por exemplo, gente, um argumento por absurdo bem comum. E aí, cuidado, viu, equipe do aborto? É quando a gente vai afirmar como sendo... Olha, gente, a gente não pode permitir o aborto porque é pecado, né? Porque a pessoa que comete aborto, ela está condenada ao inferno. Isto é... No campo jurídico, eu não estou entrando aí na questão de ordem teológica, né? Porque eu posso até acreditar nisso, inclusive, do ponto de vista da minha fé, da crença, da religião que eu sigo, etc. e tal. Mas dentro de um discurso jurídico, isso é um argumento por absurdo. Porque se eu estou lidando com um sujeito que é ateu ou que é de uma outra religião, que não enxerga essa ação dessa forma, então aquele argumento não tem validade nenhuma, é um absurdo, né? É impossível. Ele não se sustenta. Então, vamos diferenciar. O ad hominem, eu não levo em consideração o argumento pelo sujeito que fala. O sujeito não tem credibilidade. Argumento por absurdo, a pessoa pode até ter credibilidade, mas eu não levo em consideração o que ela está falando pelo conteúdo mesmo, propriamente, da fala. Tranquilo? Esses são aí os tipos de argumentos que a gente vai estudar na nossa disciplina. Francilda, existem outros? Certamente que sim, né? Existem sim. Mas a gente elege esses aqui por eles serem talvez os mais utilizados, os mais comuns, o que a gente mais vai trabalhar dentro da prática jurídica. Então, para que vocês aprofundem, né? Para que vocês aí trabalhem com
com tranquilidade para parcial, eu sugiro, né, a leitura daquele texto. Que texto é, mulher? Ela está só falando esse texto, mas não sei que texto é esse. É um texto que está lá no Unileão Digital, acho que já vai fazer umas 3 semanas, ele tem 56 páginas, e ele vai trazer todas essas compreensões das nossas últimas aulas, tá certo? Então, técnicas de argumentação jurídica, se não me engano, é o título dele. Então, vocês podem pegar, né? Se tiverem alguma dúvida, a gente tira na aula da semana que vem, porque na nossa aula da semana que vem é um assunto bem gostoso também de discutir, que é o uso das figuras, né, de linguagem e das figuras da retórica dentro da nossa argumentação. Como que a gente pode utilizar aí a nossa linguagem, além desses argumentos, desses tipos de argumentos, o que é mais que a gente pode fazer para tentar ganhar a adesão do nosso auditório. Beleza, pessoal? Beleza. Bonzinho todo. Eu acho tão legal esse conteúdo, acho tão interessante. E eu acho que traz tanto ganho para a gente. Eu sei que é uma disciplina optativa, mas na medida que vocês puderem, gente, dediquem um tempo aí à leitura, porque no final das contas, no frigir dos ovos, né, como diz a gente na linguagem coloquial, é isso que vai definir se você vai ser um bom profissional ou não, né, na área jurídica. É esse poder de persuasão, de convencimento, seja na produção das peças, né, ou não. Estava vendo o pessoal de estágio hoje penando para fazer contestação. Doidinhos, né? Ah, meu Deus, mas a petição inicial tá toda certinha, eu não sei nem o que contestar aqui, como é que eu vou fazer para garantir aquele direito do meu cliente? É aí que a gente começa a advogar, é aí que o bicho pega. É na hora que a gente precisa, né, ter bastante criatividade aliado a conhecimento e técnica jurídica, né, para garantir aí os nossos ganhos de causa. Eu venho ficando muito feliz, sabe? Muito, muito, muito feliz com o sucesso, assim, rápido. E aí, sucesso, não estou dizendo que o povo está ficando rico, milionário, não, mas estou dizendo que está conseguindo vencer, né, ganhar causas e ganhando credibilidade no mercado. Essa semana, um ex-aluno da gente, não sei se vocês conhecem, o Cleuso, se formou ano passado, e ele me mandando, assim, né, mostrando lá no Instagram a quantidade de causas que ele já tinha conseguido ganhar, né, nesse curto período de tempo em que está advogando. Então, isso é muito satisfatório, né, e sem dúvida é o resultado aí de uma boa argumentação jurídica nesse trabalho, né. Ele até postou essa semana, fiquei passada, né, uma petição aí de um colega, enfim, em que o sujeito escrevia sido, né, havia sido e sido com C. Então, quando a gente pega no pé, certamente foi um erro de digitação, né, mas quando a gente pega no pé, assim, exigindo correção gramatical, essa coisa toda, é pensando nisso, sabe, gente? Faz toda a diferença, né, na prática profissional dos sujeitos. E mesmo aqueles que não pensam em advogar, o futuro a Deus pertence, né? Às vezes a gente se vê aí, antes de passar no concurso ou fazer qualquer outro tipo de coisa, necessariamente exercendo essa profissão, que a gente vai precisar argumentar o tempo todo. Querem dizer alguma coisa, algum comentário, enfim? Ou o comentário é, professora, vamos merendar, né? Que daqui a pouco tem a segunda aula. Eu estava ansiosa por essa, desde o primeiro semestre que eu pensava nessa cadeira optativa, viu para a senhora? Aí surgiu a chance agora, porque minha turma não se interessou por, sei lá, que eu não sou dessa turma, eu sou de outra turma. Aí quando eu vi, eu digo, não, é minha chance, tô dentro. Eu fico doida, eu estava até conversando com o Otto, né, que eu quero que a gente proponha lá para o pessoal dos cursos de extensão, um curso com a própria Chayenne, né, que falou com vocês semana passada, sobre oratória, sobre teatralidade, técnicas, enfim, tudo isso. Porque eu vejo o povo doido, né, para fazer uns cursos de balística, de atirar, você vai poder dar... E aí, com todo respeito e todo conhecimento é importante, mas, gente, sem dúvida, para o profissional da área jurídica é bem mais importante, bem mais impactante, né, aprender técnicas de argumentação, etc., do que saber mexer em calibre de revólver, em arma, aí para atirar em que quer que seja.
Então, eu vou tentar vender aí o máximo que eu puder essa ideia aí junto à coordenação, junto ao núcleo de extensão da faculdade, para ver se a gente aprofunda isso. Porque, enfim, é o coração da nossa... Pois é, Tiago. É o coração da nossa ciência, tá bom? Pois, gente, se Deus quiser, até semana que vem, tá bom? Quarta-feira a gente se vê nesse mesmo horário. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.